Qual é a prioridade que você tem dado para as redes sociais na sua vida? Oi, pessoal, bem-vindos ao meu canal. E hoje eu quero trazer algumas reflexões para vocês, e até mesmo uma experiência individual minha, sobre o impacto das redes sociais e o que aquilo me trouxe de negativo. Há cerca de um mês, eu decidi desinstalar o Instagram e o Facebook. O TikTok não tinha, porém essa decisão foi por influências negativas que essas redes sociais estavam me dando. Então eu percebi que eu estava passando um tempo demais nessas redes e a comparação e tudo aquilo que eu estava vendo estava fazendo mal para mim. Não só pelo tempo em si, mas pela influência negativa na pessoa que eu era. Durante todo esse tempo, esses dias que eu fiquei sem, a minha produtividade, a minha até mesmo a felicidade e a minha ansiedade, por exemplo, ela diminuiu. E a minha produtividade aumentou. Então, isso foi uma experiência incrível e maravilhosa que eu tive e que me ajudaram a viver mais o hoje, o ordinário. Os pequenos detalhes da vida que às vezes passam despercebidos por estarmos envolvidos demais em uma tela de celular, olhando vidas de pessoas que será que fazem alguma diferença e se comparando com vídeos que na verdade mostram a nossa vida e nossa realidade, sendo que são apenas algoritmos e funções das próprias redes para manter o nosso foco e a nossa atenção. Vídeos rápidos, músicas envolventes, trends e tudo aquilo que nós sabemos que prendem a nossa vida a algo que na verdade não nos leva muito longe. É claro, existem pessoas que vivem das redes sociais, por exemplo, quem faz até mesmo vídeos no YouTube, quem tem um Instagram, são pessoas que usam disso para trabalho. Mas e nós, que consumimos? Qual está sendo o nosso olhar, o nosso direcionamento, o nosso uso desse celular, dessas redes sociais? E o quão isso está sendo bom? Porque usar não é o problema. O problema é o que nós usamos, como nós usamos, o tempo que nós dedicamos e a influência que isso tem na nossa vida. Primeiramente, eu vou contar para vocês o porquê que eu resolvi desinstalar o Instagram e o Facebook. Estava passando por um momento que eu estava tão enfornada nas redes sociais que as coisas básicas e até mesmo coisas que eu tinha que fazer, eu acabava postergando e fazia com mau gosto ou mais jeito, até mesmo mais rápido, somente para mexer mais no celular. Teve um momento crítico em que eu resolvi ver o tempo de tela, que isso pode ser acessado no Instagram. Então eu fui lá ver o tempo de tela que eu estava e deu 6 horas, pouco mais de 6 horas, que eu mexi, somente no Instagram. Isso sem contar com o Facebook, com o YouTube, com o WhatsApp e as outras redes. Aquilo para mim foi um chega, um basta. A minha média de mexer, mais ou menos, era 2, 3 horas. Tinha dias que era 4. Mas quando eu percebi que o Instagram estava tomando uma proporção muito maior de uso e que estava sendo equivalente a 6 horas do meu dia, aquilo foi algo extremamente reflexivo e foi um pontapé para eu tomar a decisão de dar uma pausa. Isso não significa, novamente, que o Instagram seja algo ruim. Porém, nós precisamos cuidar muito para acabar não deixando com que isso seja negativo para nossa vida. É claro, é muito fácil. A primeira coisa que eu fazia quando acordava, pegava o celular, via alguns vídeos, enviava mensagem e era isso. E durante o meu dia eu fazia o mesmo processo. E eu percebi que isso estava sendo um ciclo vicioso. Eu estava ansiosa para ver o que tinha no Instagram. Estava ansiosa para ver as publicações ou os stories que eu gosto, de influencers que eu sigo. Não que isso seja ruim, porém aquilo estava me tornando um vício para minha vida. Por exemplo, nas minhas próprias stories, publicações, eu postava no story quase todo dia durante a semana. Ou alguma foto, uma selfie, alguma música. Então aquilo para mim era rotina. Mas como isso influenciava de bem para minha vida? É algo que eu também refleti bastante, pensei. E quando eu parei, sinceramente, eu pensei que seria mais difícil. Eu pensei, nossa, vou sofrer horrores ficar sem Instagram, ficar sem, né, ver os vídeos, sem postar. Minha comunicação com as pessoas iria diminuir. Mas na realidade não impactou negativamente em nada na minha vida. Os primeiros dias foi até mesmo estranho. Mas depois eu comecei
a viver a vida normalmente como se o Instagram não existisse. Aquelas 2, 3 horas que eu gastava do meu dia eram gastos em outra coisa. Por isso, o aumento da produtividade. A minha leitura aumentou, as minhas tarefas diárias, que geralmente eu postergava. Vou almoçar, vou lavar a louça depois, vou mexer um pouquinho no Instagram. Agora isso não tem mais. Faço as coisas mais diretamente. A minha atenção aumentou num nível muito grande. Até mesmo eu vou contar essa experiência para vocês, porque ela abre abas para outras reflexões acerca das redes sociais. Teve um dia específico que eu fui para a faculdade meio correndo, isso nunca tinha acontecido, e eu esqueci o meu celular em casa. Detalhe, já tinha excluído tanto o Instagram quanto o Facebook. Então eu já estava meio desconectado com o celular. Deixei ele em casa e fui para a faculdade. Com a faculdade em outra cidade, não tinha como eu simplesmente voltar para pegar ele. Foi bem no dia de uma palestra, então não era aula. E eu fiquei a noite toda ouvindo a palestra sem mexer no celular. Foi uma experiência incrível, até mesmo estranha, porque ao mesmo tempo, bom, ou eu prestava atenção na palestra, ou eu prestava atenção na palestra. Não tinha meios de distração, de ficar vendo fotos, vídeos, ouvir alguma música, não tinha nada disso. E parada ali, o mundo parecia até mesmo andar mais devagar. E olhando ao meu redor, eu percebi que algumas pessoas estavam vendo o Instagram, vendo vídeos. E aí eu olhei para aquilo e pensei, nossa, quanto a gente busca uma distração rápida, sendo que na nossa frente tem algo tão proveitoso. E aquilo também, então, essas abas de reflexão, além das reflexões que eu estava tendo por conta da falta dessas redes sociais, me trouxe também uma reflexão acerca do quanto nós estamos ligados no telefone. E a nossa vida? O quanto nós perdemos sendo pessoas, sendo nas relações sociais nossas, o nosso hoje, o nosso ordinário. Quanto nós estamos deixando para trás para simplesmente mexer numa tela. E por mais que seja, no caso, a primeira vez que eu resolvi desinstalar e ficar um tempo sem, está sendo muito válido. E é um período da minha vida que eu estou resolvendo algumas coisas, então eu pretendo voltar mês que vem com as redes sociais, mas eu tenho certeza que vai ser de uma forma bem diferente. Que eu vou olhar para aquilo não só como distração e algo para se identificar, porque nós buscamos como pessoas coisas para se identificar. E eu percebi que as coisas que o Instagram, né, o algoritmo estava me enviando, estava me fazendo mal, por mais que eu me identificasse. Eu estava ficando mal com aquilo. Então, vai ser uma volta mais centrada e eu desafio você também a fazer isso. A dar uma pausa. Ah, mas eu percebo que não faz nada de mal para mim. Beleza. Mas quantas horas do teu dia tira? Ah, não tira muito. Então, tá razoável, não tira muito tempo, não me faz mal também, mas igual. A partir do momento que a gente tira algo da nossa rotina, a gente percebe o quanto aquilo faz falta. Então eu recomendo a vocês, e realmente há estudos comprovando. Vídeos curtos, músicas envolventes, tudo isso é bom. Mas o quanto isso é bom para nós. E, novamente, eu não estou falando que as redes sociais é algo negativo, é algo ruim. Tipo, tá com o celular pela janela e nunca mais mexe. Não é isso. Mas é uma pequena reflexão acerca do que nós devemos fazer ou podemos fazer com o celular, com as redes. Para que a nossa vida não seja apenas aquilo. Porque nós temos uma vida real também. Então, esse é o vídeo, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessas minhas reflexões. E também para que vocês mesmos tornem a ter reflexões próprias sobre que caminho está a nossa vida. Porque quanto mais os dias passam, mais os dias passam. E não tem como voltar atrás pelo que foi feito e pelas horas que nós perdemos, fazendo coisas fúteis e que na realidade não nos levam a crescer como pessoa. É uma tomada de consciência, mas que aos poucos nós devemos ter e também olhar para a nossa vida como um eterno progresso de virtudes e, claro, para melhorar. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite que se inscreve e ativa essa notificação. E também, se você quiser colocar nos comentários a sua experiência com o Instagram, com o Facebook, com o TikTok, eu vou também amar ler. E vai ser maravilhoso essa troca de experiências. E o meu desafio continua de pé. Ficar alguns dias, não precisa ser meses, apenas alguns dias ou até mesmo semanas, sem as redes sociais,
é você fazer uma autoavaliação da sua vida e observar quão importante você está colocando as redes sociais na sua vida.